claro, quando nos diziam que Lenin, quando era jovem, tinha ideias, mas agora não. Aqui está, pelo menu. Muito obrigado. Bom apetite. Muito obrigado. Como é a vida aqui? O que muda em relação a Moscou? Moscou não é a Rússia, é outro país. Aceita uma empanada caseira? Empanada? O que você tem aí? Tem de requeijão? De batata, de repolho e de arroz com ovo, entre ou o trem parte sem você. Vamos. Saudações de Moscou e bem-vindos a um novo vídeo, neste caso da estação de Kazan. Estou indo para Ulyanovsk, embora eu não saiba se vou colocar isso no mesmo vídeo. O caso é que agora mesmo vou pegar um trem copé. Não o meu querido Platzkart ao qual estou acostumado, mas sim um copé, que são compartimentos separados, e vou fazer isso em um de 2 andares. Além disso, dos mais modernos, um Firminy Poyest. Aqui está, é assim que ele parece. O trajeto é até Kazan, são cerca de 12 horas e pronto, não se fala mais nisso, vamos entrar. No início do século XX, o mundo cada vez mais industrializado e globalizado pulsa ao ritmo de guerras, revoluções, avanços científicos, tecnológicos e também de mudanças sociais drásticas. Após 2 séculos de revolução industrial, o proletariado se consolidou como classe na maioria dos países industrializados. As más condições de trabalho e o auge do grande capital, representado por magnatas cada vez mais ricos e poderosos, favoreceram a difusão das ideias que Karl Marx e Friedrich Engels haviam apresentado em 1848 no Manifesto Comunista. Porém, diferente do que previram alguns pensadores, a primeira grande revolução comunista ocorreu no Império Russo dos Czares e não nas economias burguesas industrializadas. O Império Russo, que durante séculos se expandiu por conquistas e expedições, tornou-se o maior país do mundo, abrangendo Finlândia, Polônia, Ucrânia, Cáucaso, Ártico, grande parte da Ásia Central e até o Alasca. A vasta extensão e riqueza de recursos tornaram esse império o candidato ideal à hegemonia mundial, algo que outras potências da época viam com desconfiança. O acúmulo de poder e riquezas por parte dos czares e das altas camadas da nobreza era cada vez maior. Ao mesmo tempo, aumentava a desigualdade entre a classe proletária urbana e os agricultores rurais. A derrota para o Japão em 1905, junto com a entrada na Primeira Guerra Mundial, que causou milhões de mortes e fome, acelerou o processo revolucionário que levou à criação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, ou União Soviética. Nesta série de vídeos, cruzaremos os Urais, tradicionalmente vistos como fronteira entre a Ásia e a Europa, para compreender melhor o declínio dos czares e a ascensão do comunismo. Vou visitar a cidade onde Lenin, o principal protagonista desta revolução, cresceu, e também o local onde os bolcheviques acabaram com a família imperial, selando o destino de uma nação. Vou visitar os principais polos industriais dos Urais e conversar com seus moradores, buscando entender de perto a vida nesses lugares tão distantes e pouco conhecidos por nós. Olá. Assento 92. O 92. Siga em frente, por favor. Tudo bem, obrigado. Olá. Olá. Meu nome é Esperança e minha colega é Amor. Qualquer dúvida, pergunta. Amor e esperança combinam bem. Faremos toda a viagem com amor e esperança. Já partimos há alguns minutos e estamos a caminho de Kazan. É impressionante, isso aqui é enorme. Quem acompanha meus vídeos sabe que sempre viajo de Platzkart. Platzkart é a opção aberta, por assim dizer, né? Com 6 camas em compartimentos abertos. E estes são compartimentos fechados com 4 camas. Então agora estou dividindo o compartimento com 2 senhoras idosas e um rapaz. Platzkart é a 3ª classe e copé a 2ª, sendo os copés geralmente mais caros. Claro, eu gosto de estar entre o povo. De qualquer forma, este aqui me custou 3.100 rublos, que são uns 30 e poucos euros. Aqui você já tem o primeiro andar e ali em cima o segundo.
Vamos ao vagão restaurante. Almoço em cima, bar embaixo. Pois aqui está o pequeno lanche, uma saladinha e o bife russo ao estilo de Kiev, que para quem não sabe é um bife russo, mas empanado e recheado. Também tem tipo uma manteiga por dentro e legumes. Eu pessoalmente adoro. A saúde de vocês. Está quente. Não resisti e pedi chá e strudel. Vamos ver como é. Acho que não é a confeitaria mais fina, mas parece boa e cumpre seu papel. Está uma delícia. Salada de hortaliças frescas, filé a Kiev, pão, chá verde, strudel. Quanto? 1.400 rublos. Tudo bem, o cartão, por favor. Uma parada técnica em Vekovka. Como cheira a floresta de pinho. Bem, acho que depois dessa parada vou dormir e amanhã às 5 estarei em Kazan. Quer uma empanada caseira, moça? Empanada? Quais sabores tem? Tem ricota? De batata, de repolho e de arroz com ovo. Ah, não, muito obrigado. Entre, o trem vai partir. Vamos, Já estou indo. compre daqui se quiser. Também tenho salsichas. Como sempre, as vovozinhas vendendo. Tchau, obrigado. Lá vai o trem. O Italmas, que é o nome dele. Cada um tem um nome, caso vocês queiram pegar. Já cheguei a Kazan e agora tenho cerca de 3 horas e meia de viagem até Ulyanovsk, a terra natal de ninguém menos que Vladimir Ilyich Ulyanov, também conhecido como Vladimir Ilyich Lenin. Vamos! Olhem aqui. Na saída desta estação, Kazan II, me deparo com algo que cada vez encontro mais. Ao longo da Rússia, que é um monumento dedicado à cidade pelo seu desempenho na Segunda Guerra Mundial. Neste caso, recebe o título de Cidade do Valor Trabalhista. Assim como em Vorkutá, que também desempenhou um papel essencial com suas minas de carvão, levando carvão para a linha de frente, Kazan fez o mesmo com suas fábricas. Kazan foi declarada Cidade do Valor Trabalhista em 2020. Vocês podem ver várias imagens de trabalhadores, operários, estudantes com a inscrição, tudo para a linha de frente, tudo para a vitória sobre o inimigo. Aqui, em uma plaquinha ao lado, diz, entre outras coisas, que foram produzidos mais de 600 tipos de armas. Também foram produzidos os aviões P-2, P-8 e Tai-2 Bom e muitas outras coisas. E que em 84 foi concedida a Ordem de Lenin à cidade. Pronto, já está 3 horas e um pouco mais depois de ter saído de Kazan. Já estou em Ulyanovsk, mais precisamente na Praça Lenin número 1, um memorial impressionante que tem aqui, que é uma sala de concertos. Estou na Praça Lenin, onde Lenin nasceu. Atravessando este edifício está a casa onde nasceu e onde viveu por alguns anos. Agora vou lá ver. E ali atrás de mim também está o rio Volga, o imenso rio Volga. É assim que parece a Praça Lenin, na cidade onde Lenin nasceu. Ulyanovsk antes se chamava Simbirsk. O que aconteceu foi que quando Lenin morreu, em 1924, mudaram para Ulyanovsk. Seu sobrenome era Ulyanov, mas depois mudou para Lenin. E aqui, bem na Praça Lenin, vocês têm a Faculdade de Pedagogia, se não me engano. Olhem, com o trenzinho das crianças com Nupagad, que esse é o lobo de Nupagad.
de uns desenhos animados típicos soviéticos. E aqui, ao lado da universidade, vocês têm um cartaz que diz: trabalho autêntico para homens autênticos. A partir de quase 3,5 milhões de salário no primeiro ano, 850 mil rublos de pagamento único só por assinar o contrato e a partir de 210 mil rublos por mês de salário. E aqui está o Volga. Esse rio é impressionante, parece a entrada do mar diretamente. Essas eram as vistas que Lenin tinha na infância enquanto brincava. Nada mal, hein? Hoje em dia, há um parque chamado Parque da Amizade dos Povos, justamente em homenagem também a essas ideias que Lenin tinha de unir todos os povos contra o capital dos burgueses. Tem umas letras enormes feitas de arbustos podados que formam o nome Lenin e que olham diretamente para a nova cidade de Ulyanovsk. Aqui onde estamos é a cidade velha e aquilo ali é a cidade nova. Vocês conseguem ver usinas termoelétricas, prédios residenciais e até parques eólicos ao fundo. E Ulyanovsk não é pequena. Tem 600 mil habitantes, sendo uma cidade grande. E como você se sente morando onde Lenin nasceu? Isso é tão importante? O que isso significa para você? Não, já não significa nada. Porque já não significa nada. Tudo isso passou, tudo isso, como a euforia de Lenin, já passou, já passou. Já passou. Houve um tempo, quando éramos jovens, em que nos falavam sobre as ideias de Lenin. As ideias dele estavam presentes, agora não estão mais. Os tempos mudaram, não é? Não se fala tanto dele quanto da União Soviética. De jeito nenhum, praticamente não se fala. Mas antes era mais, nos tempos da União Soviética. Sim, falavam dele o tempo todo. Só fizeram algo no centenário do nascimento dele. Quando foi? Sim, mas isso já faz tempo, já se passaram 50, 60 anos desde o aniversário. Não existe esse entusiasmo por Lenin, ele não é lembrado. Os jovens não se lembram dele, não é? Eles nem o conhecem, não é questão de esquecer. Como assim não? Ainda existem excursões sobre Lenin. Mas, e o que se faz? Tá, tudo bem. E daí? Falam um pouco e pronto, como se costuma dizer, entra por um ouvido e sai pelo outro. Acho que não. E vocês? Não sei, é a sensação que eu tenho. E vocês acham que seria importante que esse sentimento por Lenin voltasse? Seria importante que voltasse? Para mim não é tão importante que esse sentimento volte. Isso já é passado. Tudo isso já passou. Já passamos por esse momento histórico e nós não gostamos de voltar a isso, porque também houve alguns problemas com Lenin e com as ideias dele. Sim, claro. Tudo o que ele fez foi correto? Essa é outra pergunta. Sim. Agora estou indo para a casa onde Vladimir Ilyich Lenin viveu seus primeiros anos. Olhem, se vocês virem menininhas vestidas assim, é porque são os primeiros dias de aula aqui na Rússia. Essa herança dos tempos soviéticos é celebrada em grande estilo. No primeiro dia de aula, as crianças levam flores aos professores, vestem-se de gala ou uniforme, cantam e fazem atividades para dar as boas-vindas ao ano letivo. Aqui está, ao lado da sala de concertos, a casa onde viveu Lenin, no que seria o pátio ou as ruas ao redor. Vocês têm um monte de esculturas de pioneiros. Podem vê-los com o famoso lenço vermelho amarrado no pescoço, com bandeiras. Ali, com animais tocando tambor, tocando instrumentos, saudando, desfilando. Aos pioneiros, e antes deles, os octobristas, já eram ensinadas desde muito pequenos, justamente as ideias de Lenin. Olhem aqui, ao lado da casa onde ele morou, que agora vou passar, uma enorme escultura de Lenin. Jovem, pequeno, vamos, criança com a mãe. Figura importante, com muitas correspondências guardadas. Está comprovado que ele teve uma relação muito próxima, mesmo quando estava no exílio, através da correspondência. E foi sua mãe quem o educou desde bem pequeno, até que aos 9 anos entrou no liceu. Lenin foi um estudante brilhante. Medalha de ouro, a maior honraria possível. Apesar do que muitos pensam, as origens de Lenin não foram humildes. Ele foi criado em uma família abastada e culta. Seu pai, Ilya Ulyanov, foi professor de física e matemática e, em Simbirsk, ocupou o cargo de inspetor de escolas públicas e conselheiro civil, o que lhe concedia o status de nobreza hereditária. Sua mãe, Maria Alexandrovna Blank, de São Petersburgo, era filha de um renomado cirurgião judeu, convertido ao cristianismo ortodoxo.
Segundo historiadores, com a herança recebeu uma fazenda de 80 hectares perto de Samara. Tornou-se dona de terras que cobrava aluguéis dos camponeses, justamente o que seu filho Vladimir se oporia anos depois. O caráter rígido do pai e a educação da mãe moldaram a personalidade de Vladimir. Menino talentoso e inteligente, obteve excelentes resultados na escola, que evidenciavam sua personalidade trabalhadora e estudiosa. A morte precoce do pai em 1886 e a execução do irmão Alexandre em 1887 por fabricar bombas para atividades revolucionárias devastaram a família e despertaram nele o espírito revolucionário. Tinha acabado de fazer 16 anos. Segundo a senhora da entrada, Vladimir nasceu numa casa de madeira que não visitei por estar em obras, mas que ainda existe entre as colunas do auditório da Praça Lenin. Como era muito pequena, a família se mudou para esta outra, a poucos metros da anterior, onde passaram 4 anos antes de se mudarem novamente. Dentro da casa-museu era possível ver fotos da família, objetos pessoais, um jogo de xadrez e brinquedos da infância. Assim era o primeiro andar, o térreo da casa que a família Ulyanov alugava. Eles moravam no segundo andar, para onde se mudaram quando tiveram Lenin, Vladimir. Este andar era ocupado pela proprietária da casa e por outras pessoas. Antes eram 27.000 habitantes. Quando os Ulyanov moravam aqui, viviam nesta casa cerca de 650.000 pessoas, mais ou menos. Nossa cidade ocupava a posição número 45 em população. Era uma cidade nobre, a chamavam de a Nobre do Volga, porque aqui viviam os nobres de linhagem mais antiga e, quanto ao seu número, em nossa cidade havia mais nobres do que em qualquer outra cidade. Aqui está uma vista panorâmica de como era Ulyanovsk, cheia de igrejas. Aqui batizaram Lenin. Acontece que, no ano de 30, destruíram todas as igrejas, segundo acabou de dizer a guia. Esta é a casa onde Lenin nasceu, que ainda pode ser vista até hoje. Embora a família tenha crescido, depois eles se mudaram para esta e posteriormente para esta, onde estou agora. E aqui foi onde viveram por 4 anos e meio, até que se mudaram para outra casa, já que esta ficava perto da prisão do presídio. Eles se mudaram bastante ao longo da vida porque a família ia crescendo e depois finalmente compraram uma casa na rua Moskovskaya, mas até então tudo isso era alugado. O guia afirmou que havia um grande problema de moradia, pois um incêndio destruiu todas as casas da rua principal. A memória de Irina Nikolaevna ainda vive. Não havia 50 carpinteiros corajosos, tudo continuou igual. E aqui dormia Vladimir, não é? Sim, sim. E como tudo isso funcionava, também tinha madeira. Sim, sim. Por aqui se abriu o fogão. Agora não abre, mas... Por aqui se abria e colocava a lenha, mas aqui deve ter pouco acesso ao ar, né? No geral, tudo isso esquentava. Em cada cômodo havia... Sim, sim, sim. Aqui vocês têm a cozinha e o quarto de serviço. A guia nos disse, e eu não sabia disso, que a família tinha o que hoje conhecemos como empregada doméstica, que morou com eles por 20 anos e ajudava Maria Alexandra, a mãe, a criar as crianças. Aqui dá para ver a diferença de onde moravam, a escada ou entrada de serviço por onde chegavam todos os produtos, e a madeira e o carvão e a cozinha. Esta era considerada uma casa de ricos? Esta é uma casa... Classe média? Sim, para a classe média, para a inteligentsia, principalmente são apartamentos. Por exemplo, nesses apartamentos também moravam professores do ginásio, intelectuais, talvez médicos. Professores, funcionários públicos? Provavelmente sim, médicos, professores, enfim. Funcionários públicos? Funcionários públicos, sim, sim. Eu sei que durante a época soviética, no sistema educacional se estudava mais a história de Lenin, né? Sim, agora as crianças sabem menos sobre Lenin, sobre a história dele.
Mas agora as pessoas já são adultas, já depois dos anos 90 vieram visitar o museu. Agora no museu também não é, claro, como nos tempos soviéticos. Ah, na época soviética vinha mais gente. Nos tempos soviéticos havia milhares de pessoas, um grupo atrás do outro. O fluxo de pessoas não parava. Viemos agora comer algo em um lugar típico, né? Um menu do dia. Vou mostrar o que eu pedi. Uma krosca com kvass e kvass para beber. Normalmente eu como a krosca com kefir, que é um produto lácteo, mas também fazem com kvass. Aqui está, é uma sopa fria de legumes e rabanete. Pepino, endro e até, não sei se cebolinha também. Por vocês, a sua saúde. Aqui está, pelmeni. Muito obrigado. Bom apetite. Aqui estão os pelmenes de vitela, algo que Lenin provavelmente comeria. Pelmenes recheados com vitela, okroshka e kvass, 475 rublos. Acabei de entrar na reserva da infância de Vladimir Lenin. As ruas onde ele cresceu até os 16 anos permanecem um pouco como eram naquela época, com casas de madeira, como essas casinhas de madeira. Vocês podem ver aqui os tipos de molduras de janela muito típicas da época, lindas, que costumavam ser pintadas de cores ou com relevos. E aqui, finalmente, vocês têm a casa-museu, ali está a entrada. Mas aquela ali é a casa onde viviam os Ulyanov, a que eles compraram, e está escrito ali. Aqui viveu Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin de 1878 a 1887 até se mudarem para Kazan, após serem denunciados. Bem, depois da morte do pai dele em 86 e da execução do irmão em 87, eles não quiseram voltar aqui. Maria Alexandrovna levou todos para Kazan, onde ele estudaria depois. Já deixo a missão por hoje em Ulyanovsk e volto para Kazan. E vamos seguir rumo a Ekaterimburgo. Após a execução de seu irmão, a família se mudou para Kazan, onde o jovem Vladimir acabaria sendo fichado pela polícia. Tcharista, acusado de agitação política e condenado em 1895 a 3 anos de exílio na Sibéria, na localidade de Shushenskoye, em Krasnoyarsk. Ao cumprir a pena, percebeu que não poderia seguir na atividade revolucionária na Rússia e escolheu o exílio por 17 anos. Ele viveu em cidades como Londres, Munique, Paris e Zurique, dedicando-se, entre outras coisas, a editar o Iskra, a Faísca, jornal dos emigrantes socialistas russos. Por volta de 1901, ele trocou o nome de Vladimir Ulyanov para Vladimir Lenin. Em 1903, ele ganhou destaque no Partido Operário Social Democrata da Rússia e tornou-se líder da facção bolchevique. Durante quase 20 anos de exílio, ele sobreviveu com o dinheiro enviado por sua mãe, que, por sua vez, obtinha o dinheiro dos rendimentos do arrendamento de terras e da sua pensão de viuvez. Seu momento chegou em 1917, após não participar da Revolução de Fevereiro, que levou à abdicação do czar Nicolau II, pois estava preso na Suíça. O Império Alemão, inimigo da Rússia na Primeira Guerra Mundial, decidiu enviá-lo de volta ao país com outros 30 bolcheviques. Foi no chamado vagão selado, um trem que cruzou o território inimigo que os levou até a estação Finlândia em Petrogrado, a atual São Petersburgo, com o objetivo de desestabilizar o Império Russo e retirá-lo da guerra. Em outubro, com Lenin já na Rússia, ocorreu a Revolução Bolchevique, iniciando a Guerra Civil. Um confronto encarniçado que levaria a sociedade russa à exaustão nos anos seguintes. De volta à estação Kazan II em Kazan. Depois de 3 horas e meia de viagem desde Ulyanovsk, voltei novamente à República do Tartaristão, mas estou indo para Ekaterimburgo. Tenho 15 horas e meia de trem no Platskart, meu querido, um marco histórico no canal. Primeira vez que cruzo os Urais e, além disso, de trem, e primeira vez que vou para Ekaterimburgo. Então vamos. Olá! O que vocês têm de comida para a viagem? Tem empanadas. Temos produtos de forno, prato principal e acompanhamento. O que você quer? Sim, forno e para a viagem.
Então pegue uma sacola. Sim, tudo bem, obrigado. Vou levar algo para comer na viagem, que são 15h30, como eu disse. E acho que não tem vagão-restaurante. Tomara que tenha chuveiro, mas duvido muito. Aqui estão os típicos sansas, se não me engano. Isso é de carne? Isso é de carne, né? Todas são de carne? Sim. Ótimo. Salada de pepino em conserva é indispensável. Pode ser para a viagem também? Sim. Muito bem. Também o filé de frango. Para a viagem? Sim, para a viagem. Com trigo sarraceno para a viagem. Tudo para a viagem. 315 rublos. Pronto, é isso. Frango, sansa, grisca e pepino em conserva infalível. 3,15 €, uma pechincha. Aqui está o trem no qual vou viajar. Agora vou ver qual é o meu vagão. Pode me informar onde está o vagão 27? Veja como estão preparando as camas da classe Lux. São 2 assentos ou 2 camas por compartimento. Depois vem o coupé, que são 4, e o Platzkart, onde todos ficam juntos. Ali está o coupé. E mais uma vez, um trem enorme. Peguei o vagão 27, meu Deus. Aqui na Rússia, os trens são gigantes. 26 e o próximo é o meu. Aqui começam os Platzkart. Bom dia. Do outro lado dos Urais, falta pouco para chegar a Ekaterimburgo. Ontem eu dormi direto, mas dá para ver o pouco que gravei antes de dormir e as sensações. É um Platzkart, um vagão muito antigo. Dá para notar em tudo, no mobiliário, no banheiro. Logo ao entrar já estava cheio com aquele cheiro característico de gente que costuma ter nesses vagões. E até tinha cachorros desses pequenininhos, acho que são Yorkshire, é a primeira vez que vejo isso. Normalmente não permitem animais de estimação. A senhora, a chefe do vagão, se esforçando para limpar todo o vagão porque o chão estava grudando, não sei do que. Quando eu entrei já estava grudando, mas enfim, ela deu uma limpada e resolveu. E dá pra ver que esses são trens mais de batalha. Os trens russos continuam me impressionando. Porque esse trem saiu de Novorossiysk, que fica praticamente ao lado da Crimeia, e vai até o coração da Sibéria praticamente, para uma cidade que não lembro. Ainda me fascina. São 3 dias e meio de viagem. Adeus. Pronto, acabei de chegar a Ekaterimburgo. Marco histórico no canal. Pela primeira vez cruzei os Urais. Nunca tinha estado por estas terras antes. Logo se nota a mudança de temperatura. Ontem eu passeava de camiseta por Kazan e por Ulyanovsk. Parece que vai chover e tá fresquinho. Primeiro preciso ir ao hotel e me arrumar, porque já estou no modo homem das cavernas. E depois dar uma voltinha pela cidade para ver como é Ekaterimburgo. Está ali escrito, na entrada da estação, na entrada principal. Europa, Ásia e Ekaterimburgo no centro. É assim que parece a pracinha da estação de Ekaterimburgo. Cerca de 2 milhões de pessoas vivem nesta cidade. Olhem aqui, na entrada da estação, praticamente nesta pracinha. Há um monumento aos heróis da Grande Guerra Patriótica com a inscrição: aos heróis da Grande Guerra Patriótica de 1941 a 1945, aos soldados do Regimento Voluntário de Tanquistas e aos trabalhadores da Oblast de Sverdlovsk. E aqui embaixo,
e está escrito que se guarda a terra onde foi derramado o sangue dos tanquistas, dos Urais, dos voluntários que lutaram nas cidades de Orlon, Lvov, Praga e Berlim. Durante o conflito, muitas fábricas foram transferidas para trás dos Urais devido ao avanço alemão, e Ekaterimburg teve papel fundamental. Por isso esses monumentos que lembram as façanhas dos trabalhadores daqui, dos voluntários daqui. E como é a vida aqui? Você viu em Moscou, em comparação com Moscou? Moscou não é a Rússia, é outro país. Ekaterimburgo é Rússia. Isto sim é a Rússia. Não sei, eu também. Quantas vezes já estive em Moscou? Eu diria que é uma cidade boa, muito boa. É a que eu mais gosto de todas as cidades. Claro, tem coisas que fazem bem, mas eu não moraria aqui. Tudo muito rápido. Murovenik. Murovenik, sim. Eu nem moro na cidade, moro no vilarejo. Aham, entendi. Aqui tem natureza, o Ural é bonito. Sim, os Urais são muito bonitos. As montanhas, Brunissar. É uma natureza bonita, sim. Me disseram que é preciso ter cuidado com os hooligans aqui, é verdade? Tem muitos hooligans? Sim. Não diria que é assim em todo o mundo, meu Deus. Não tem nada de especial aqui. É perto daqui onde a família Romanov morreu. Acabamos de passar por lá. Entendo. E o que as pessoas acham sobre a família Romanov ter sido assassinada? Sabe, aqui é assim. Primeiro eles foram assassinados e anos depois foram beatificados. Como santos. Sim, por isso. No começo, o czar era mau. Exatamente, era isso. Antes o rei era mau, agora é um santo. Agora ele é um santo. Sim, eu entendo que as pessoas acham que não era necessário acabar com eles, né? Bom, algo assim. Agora já julgam aqueles que fizeram isso. Muito obrigado. Este é o meu hotel. Diante do circo soviético, né, atualmente em reforma. A casa dos artistas do circo, com certeza aqui ficariam muitos artistas de circo. Disseram que estão reformando e a entrada é por ali. Vamos ver o hotel. Aqui está. Assim é o quarto onde os artistas ficavam e onde ficam. Dizem que alguns ainda do circo. Não está ruim por 18 euros. Você tem cama, televisão pequena e uma mesa de trabalho. O banheiro e o chuveiro são separados e compartilhados com mais 3 ou 4 quartos. Então é isso, vou me arrumar um pouco e continuar conhecendo Ekaterimburgo. Já tenho trocado para as máquinas, funciona com ficha, com token, no metrô de Ekaterimburgo. Aqui está, só que com catracas modernas, mas ainda com um sistema antigo. Vou dar uma volta agora pelo metrô de Ekaterimburgo. Tem metrô, é só uma linha, 9 estações. Aí está. A primeira parada é a estação Uralmesh. É a sigla da fábrica de máquinas dos Urais, a maior fábrica de máquinas de toda a Europa na época da União Soviética e que foi um pulmão econômico da cidade. Vocês conseguem ver a decoração, os relevos precisamente dos trabalhadores dessas fábricas que ocupam um território enorme que fica aqui ao lado da estação. Também teve um papel importante na Segunda Guerra Mundial. Também é possível ver relevos de operários montando tanques. Muitas das fábricas foram transferidas para os Urais, como eu disse antes, e depois da guerra continuaram aqui e continuaram funcionando aqui. A verdadeira Rússia, como dizia o taxista.
Olhem, o trolebus ainda está funcionando aqui, pelas ruas de Ekaterimburgo, e as vovozinhas vendendo aqui suas flores, seus vegetais. Chova ou não, é preciso ganhar dinheiro extra. Maçãs, vejo ali, alhos. Estou andando pela borda da fábrica agora. Vocês não imaginam o tamanho. No mapa parece uma cidade. Aqui dá pra ver, já nem sei, tubulações que não faço ideia do que transportam. E ali ao fundo, chaminés, que é a primeira parte que dá pra ver daqui da fábrica da Uralmesh. E hoje em dia é uma fábrica que continua sendo economicamente importante para a cidade. Antigamente, todos esses bairros ao redor, ou a maioria deles, abrigavam os trabalhadores daqui. Eles foram se expandindo à medida que a empresa crescia. E hoje em dia ela se dedica à indústria pesada e, entre outras coisas, constrói reatores nucleares. Isso sim, agora já é privada. Aí está. Uralmash Zavod Slavincheloveka Truda, fundada em 1933, 90 anos. Olhem só que blocos enormes de edifícios residenciais, torres de concreto verticais. Ali estão construindo outros. Essas são as novas construções que vocês veem em toda a Rússia, especialmente em Moscou. Agora estão por toda parte, e vejo que aqui em Ekaterimburgo também, edifícios enormes. Atrás deles há mais. Talvez em um quarteirão caibam 5.000 famílias, 10.000. É um exagero. E aqui vocês têm, comparado com o que se construía antes, que diferença. Outro motivo pelo qual Ekaterimburgo é conhecida é por ser o lugar onde a dinastia Romanov chegou ao fim. Aqui, em 17 de julho de 1918, praticamente um ano depois de a coroa dos czares ter sido derrubada após a Revolução, um pelotão de fuzilamento tirava a vida dos Romanov, do Tsar e da Tsarina, de seus descendentes e dos servos, no porão da casa Ipatiev, uma casa que foi demolida no 60º aniversário da Revolução, e que, hoje em dia, onde ficava exatamente essa casa, foi construída esta igreja, a igreja sobre o sangue derramado que foi construída entre 2000 e 2003. Nicolau II herdou um país em crise e, apesar dos esforços, não conseguiu lidar com a miséria social, os constantes ataques de seus inimigos e as derrotas no campo de batalha. Após abdicar em fevereiro de 1917, a família real ficou em prisão domiciliar. A Casa Windsor da Inglaterra negou asilo político, mesmo com os laços de sangue entre as realezas. O rei, Jorge V e o czar Nicolau II eram primos, pois suas mães eram irmãs, princesas dinamarquesas, mas isso não ajudou a tirá-los do país. Assim, sua prisão ficou mais rigorosa com a Revolução de Outubro e a Guerra Civil, passando de São Petersburgo para Tobolsk, na Sibéria, e finalmente para Ekaterimburgo, onde foram assassinados a sangue frio por um pelotão bolchevique, por medo de que o exército branco, partidários dos czares, os resgatasse com vida. Na madrugada de 17 de julho de 1918, foram levados ao porão da casa Ipatiev, sob pretexto de uma sessão de fotos. Lá, o carrasco Yakov Yurovsky anunciou de surpresa que todos seriam fuzilados imediatamente por ordem do Soviete Regional dos Urais. Apesar da ausência de documentos com ordens de Lenin ou Sverdlov, alguns historiadores afirmam que isso só ocorreu com seu conhecimento ou aprovação. Após a execução, os corpos dos 2 czares, seus 5 filhos e 4 criados foram queimados e enterrados em valas comuns nos arredores da cidade. Para que ninguém os reconhecesse, seus corpos foram achados em 1979, mas o fato ficou em segredo até a queda da União Soviética, evitando polêmica. Só foram enterrados publicamente em 1998. Chegaram ao fim 300 anos da dinastia Romanov, iniciada por Mikhail Romanov em 1613, quando o Império Russo tornou-se um ator global. Assim começavam 70 anos de era soviética. Aqui está a bandeira do Império Russo,
e todas as fotos dos mortos em 17 de julho de 1918. A canonização dos Romanov foi realizada no ano 2000. Vocês podem ver que por toda a Rússia, na maioria das igrejas, hoje em dia há algum ícone com a família Romanov. O que a sociedade russa pensa sobre isso? A revolução aconteceu e eles foram mortos. No entanto, com o passar do tempo, arrependimento. Aqui os mataram, aqui sofreram. Claro que sentimos pena. Para terminar o vídeo, este passeio por Ekaterimburgo, eu quis vir até a estátua, ao monumento. Melhor dizendo, a Yeltsin, primeiro presidente da Federação Russa, que teve que enfrentar os loucos, anos 90, épocas de depressão econômica, de bandidos, de pilhagem dos recursos naturais, também por parte de empresas e de oligarcas. Hoje em dia, vocês podem ver este monumento aqui, bem no meio do centro financeiro de Ekaterimburgo, com vários desses arranha-céus modernos de vidro. Vou encerrar o vídeo por aqui e amanhã continuarei a aventura para conhecer esses territórios de ligação russos entre a Europa e a Ásia. Nos vemos.